Se você chegou até este vídeo, é porque em algum momento da sua vida já se perguntou: por que algumas pessoas parecem atrair riqueza, oportunidades e felicidade de forma quase mágica, enquanto outras, mesmo trabalhando duro, continuam presas a dívidas, frustrações e portas fechadas? Hoje, quero te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida. E não é uma teoria nova ou modinha de internet. É um conhecimento profundo, transmitido por um dos maiores estudiosos do sucesso, Napoleon Hill, e confirmado por ensinamentos milenares da Bíblia. Antes de prosseguirmos, quero te pedir para se inscrever neste canal agora. E não é apenas para aumentar números, é porque aqui você terá acesso a conteúdos que unem sabedoria prática, princípios espirituais e estratégias aplicáveis para mudar a sua realidade financeira e emocional. Ao se inscrever, você estará se dando a chance de receber, semana após semana, ferramentas que já transformaram a vida de milhões. Imagine receber sempre um novo capítulo desse conhecimento capaz de guiar seus passos e corrigir o rumo da sua vida. É isso que oferecemos aqui. E se você aplicar de verdade, os próximos meses podem se tornar os mais prósperos da sua história. Agora respire fundo e prepare-se, porque o que vou compartilhar vai além do que você imagina. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, não escreveu apenas sobre dinheiro. Ele escreveu sobre leis invisíveis que regem o universo, e uma delas é a lei da atração. Embora ele não tenha usado exatamente esse nome, seu trabalho está repleto de referências ao poder do pensamento, da fé e da vibração. E o mais impressionante é que, ao analisarmos a Bíblia, percebemos que esses princípios já estavam descritos muito antes de serem organizados em livros modernos. Por exemplo, em Provérbios 23:7 está escrito: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Isso não é poesia, é ciência espiritual pura. Significa que a imagem que você mantém dentro de si é a semente que germina no mundo físico. Hill afirmava que tudo começa com um desejo ardente, e a Bíblia confirma: tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Isso é mais do que otimismo, é uma fórmula exata. E aqui está o ponto-chave. A maioria das pessoas não atrai o que quer, porque no fundo não acredita que merece ou que é possível. Elas rezam, visualizam, mas logo voltam a reclamar, duvidar e se encher de pensamentos negativos. E é aí que a lei da atração, tanto no ponto de vista de Hill quanto nas Escrituras, deixa claro: você não atrai o que pede, você atrai o que acredita, o que sente, o que vive internamente. Por isso, ao longo deste roteiro, vamos construir juntos um mapa, parte por parte, para que você possa alinhar seu pensamento, sua fé e suas ações, até que aquilo que você deseja se torne inevitável. Imagine-se hoje como um campo fértil. Cada pensamento é uma semente, cada emoção é a água ou o veneno, e cada ação é o sol que pode fazer essa semente crescer ou morrer. O que vamos fazer é te ensinar a plantar apenas o que vale a pena colher. A partir daqui, vamos entrar em um mergulho profundo. E aviso: algumas coisas que você ouvirá podem confrontar crenças que você manteve por anos. Mas se você ficar até o final, vai entender que mudar sua vida não é apenas possível. É uma questão de decisão, disciplina e fé. Então, com o coração aberto e a mente pronta para receber, vamos juntos destravar o código da lei da atração segundo Napoleon Hill,
com cada passo validado pela palavra de Deus. O primeiro alicerce, o desejo ardente e a fé que move montanhas, Napoleon Hill, começa sua obra deixando claro: tudo nasce de um desejo ardente. Não é um simples "seria bom se acontecesse" ou "quem sabe um dia", mas um fogo interno que queima tão intensamente que se torna impossível de ignorar. Ele chama isso de ponto de partida de toda conquista. E a Bíblia confirma essa verdade quando diz em Marcos 11:24: "Portanto, vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco." Aqui, a conexão é cristalina. O desejo é a semente, e a fé é o terreno fértil onde ela cresce. Sem fé, o desejo murcha antes de criar raízes. A maioria das pessoas quer coisas boas, mas não se compromete verdadeiramente com elas. Elas dizem que querem prosperidade, mas continuam nutrindo pensamentos de escassez. Falam que querem um relacionamento saudável, mas repetem para si mesmas que todos são iguais e que não vale a pena confiar. É como plantar uma árvore e todos os dias arrancar as raízes para ver se está crescendo. Hill sabia que o primeiro passo para ativar a lei da atração é definir com clareza o que você quer e comprometer-se a alcançá-lo, custe o que custar. E isso não é uma ideia solta, é disciplina mental. Ao criar um desejo ardente, você dá uma ordem ao seu subconsciente e ele começa a trabalhar em silêncio, conectando oportunidades, ideias e até pessoas que podem tornar seu objetivo real. É como se a vida começasse a rearranjar as peças ao seu favor, mas apenas quando percebe que você está realmente comprometido. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso em Abacuque 2:2. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Isso significa que o seu desejo precisa ser tão claro e visível que não haja dúvida alguma sobre o que você busca. Um dos erros mais comuns é pedir de forma vaga. Quero ser feliz ou quero ganhar mais dinheiro são pedidos genéricos que não despertam a energia criativa necessária. Hill sugere que você determine exatamente quanto quer ganhar, em quanto tempo e o que pretende oferecer em troca. A lei da atração não é uma mágica que traz riqueza enquanto você fica parado. É uma lei que responde à combinação de pensamento claro, emoção intensa e ação consistente. Aqui entra outro ponto crucial. O desejo precisa estar emocionalmente carregado. É por isso que Hill insiste na visualização e na repetição diária. Quanto mais você sentir a emoção de já ter conquistado o que deseja, mais rápido sua mente subconsciente começará a trabalhar para transformar essa imagem em realidade. E aqui, novamente, a Bíblia concorda. Romanos 4:17 fala de Deus como aquele que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é pura lei da atração expressa em linguagem espiritual. Ao aplicar este primeiro princípio, você deve criar um ritual diário. Visualize seu objetivo com clareza, sinta-o como se já fosse real, declare-o com fé e escreva-o para que se torne parte da sua programação mental. Não se trata apenas de pensar positivo, mas de criar um estado interno tão alinhado que seja impossível não agir de acordo com aquilo que você quer. E é aí que a mágica acontece, quando pensamento, emoção e ação se tornam um só. Para este processo, quero que você comece hoje mesmo. Pegue papel e caneta, escreva exatamente o que deseja, determine um prazo, descreva como vai alcançá-lo e leia isso em voz alta todos os dias,
de manhã e à noite. Isso não é superstição, é ciência mental e espiritual trabalhando juntas. Agora, antes de irmos para o próximo passo, quero te fazer uma pergunta que vai mexer com você. Você já viveu um momento em que desejou algo tão profundamente que parecia impossível, mas de alguma forma aconteceu? Deixe sua resposta nos comentários, porque quero entender como a lei da atração já se manifestou na sua vida, mesmo que você não tenha percebido na época. O poder da visualização criativa e a linguagem da fé. Napoleon Hill enfatiza que a mente humana não distingue entre algo real e algo vividamente imaginado quando impregnado de emoção. É por isso que a visualização criativa é uma das ferramentas mais poderosas que você pode usar para acelerar a manifestação dos seus desejos. E a Bíblia confirma isso de forma impressionante quando, em Hebreus 11:1, define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Visualizar é exatamente isso. Criar imagens mentais tão vívidas que seu subconsciente e até o seu corpo reagem como se aquilo já fosse verdade. Quando você imagina-se vivendo no cenário que deseja, seja recebendo um cheque de um valor específico, morando na casa dos seus sonhos ou trabalhando no emprego ideal, seu cérebro ativa áreas ligadas à experiência real, produzindo as mesmas respostas emocionais. Hill sabia que esse processo reprograma o subconsciente e que, quando aliado ao desejo ardente, gera uma força quase impossível de deter. A Bíblia oferece inúmeros exemplos dessa prática. No livro de Gênesis, Deus pede a Abraão que olhe para o céu e conte as estrelas, dizendo: assim será a sua descendência. Gênesis 15:5. Isso é visualização pura. Deus dando a Abraão uma imagem concreta para sustentar sua fé. O que precisamos entender é que visualizar não é apenas imaginar de forma leve, é mergulhar mentalmente no resultado final com todos os sentidos, até que se torne tão familiar que sua mente e coração não aceitem outra realidade. Um erro comum que impede a visualização de funcionar é praticá-la de forma mecânica, sem emoção. Hill destaca que é a emoção que dá vida à imagem mental. Sem sentir alegria, gratidão ou excitação, a imagem permanece fraca e o subconsciente não a prioriza. A Bíblia também destaca a importância da emoção quando fala em Filipenses 4:6-7 sobre apresentar os pedidos a Deus com ações de graças, ou seja, com gratidão antecipada. Isso muda tudo, porque quando você agradece antes de receber, está comunicando ao universo e ao seu próprio espírito que a bênção já é real. Aqui vai um exercício poderoso. Feche os olhos e imagine com o máximo de detalhes uma cena que represente seu objetivo realizado. Se for dinheiro, veja-se abrindo o aplicativo do banco e encontrando o saldo desejado. Se for um negócio de sucesso, imagine-se recebendo mensagens de clientes satisfeitos. Sinta o peso do objeto que estaria em suas mãos. Ouça as vozes, perceba os cheiros e sons ao seu redor. Faça isso todos os dias, de manhã e à noite, e sempre termine dizendo: sou grato porque já é meu. Hill sabia que ao treinar a mente dessa forma, você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas, e a Bíblia confirma que a lâmpada do corpo é o olho. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mateus 6:22. Ou seja, quando sua visão interna está alinhada com o que você quer, sua vida externa começa a refletir isso. A partir do momento em que a visualização se torna natural,
você cria um campo de energia tão coerente que atrai pessoas, ideias e recursos na direção certa. E por incrível que pareça, isso também elimina a ansiedade, porque você já se sente em posse do que deseja, diminuindo a distância emocional entre você e o objetivo. É por isso que muitos dizem que quanto mais você sente, mais rápido vem. No próximo passo, vamos falar sobre como transformar essa visualização em ação prática, porque Napoleon Hill deixa claro que imaginar sem agir é como plantar sem regar. Ação persistente e a quebra dos bloqueios mentais. Napoleon Hill é categórico. Visualizar, acreditar e desejar não bastam se você não se mover na direção do que quer. Ele afirma que a fé verdadeira sempre se traduz em ação persistente, e a Bíblia ecoa essa ideia em Tiago 2:26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Isso significa que cada passo, mesmo que pequeno, é um testemunho do seu compromisso com o resultado. O problema é que muitas pessoas param diante das primeiras dificuldades, e isso enfraquece não apenas o progresso, mas também a própria energia da manifestação. A persistência, segundo Hill, é o filtro que separa quem fala sobre sucesso de quem realmente o conquista. E por que tantos desistem? Porque carregam bloqueios mentais invisíveis, medo do fracasso, crenças limitantes herdadas da família, comparações constantes com outras pessoas e, principalmente, a falta de um porquê forte o suficiente. Quando seu motivo é raso, qualquer obstáculo parece grande demais. Quando ele é profundo, não existe obstáculo que te faça parar. A Bíblia oferece um caminho para quebrar esses bloqueios, quando em Romanos 12:2 nos orienta: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não é apenas espiritual, é prático. Trocar pensamentos de derrota por afirmações de vitória, substituir memórias de fracasso por lembranças de superação e alimentar a mente com palavras que elevam, não que destroem. Hill recomenda criar um plano de ação e executá-lo todos os dias, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Ele sabia que a disciplina cria uma energia acumulada que acaba rompendo qualquer barreira. Esse é o mesmo princípio da semeadura e colheita. Você não planta hoje e colhe amanhã, mas se regar diariamente, a colheita é inevitável. Outro ponto crítico é entender que os desafios não são sinais para parar, mas testes para provar se você realmente quer o que diz querer. Muitas vezes, o que você interpreta como um atraso é, na verdade, uma preparação. E a Bíblia confirma isso em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Para aplicar isso agora, faça uma lista de pequenas ações que você pode realizar diariamente rumo ao seu objetivo. Se quer prosperidade financeira, pode ser estudar sobre investimentos, aumentar a divulgação do seu trabalho ou entrar em contato com potenciais clientes. Se quer melhorar sua saúde, pode ser ajustar sua alimentação ou iniciar uma rotina de exercícios. O importante é agir, mesmo que ainda não veja grandes mudanças. E aqui está um segredo que Hill conhecia bem. Cada ação persistente é uma mensagem ao seu subconsciente de que você já é a pessoa que merece aquele resultado. Isso muda sua postura, sua fala, sua energia e, consequentemente, o que você atrai. Se até agora falamos de desejo, fé e visualização, agora você está começando a entender que ação
é o elo que materializa tudo. E no próximo passo, vamos falar sobre um fator que multiplica todo esse processo: a influência das pessoas com quem você se cerca. O poder do Mastermind e o impacto das conexões na lei da atração. Napoleon Hill afirma que nenhum grande sucesso é conquistado sozinho. Em seu conceito de Mastermind, ele explica que quando duas ou mais mentes se unem em harmonia, com um propósito definido, cria-se uma terceira mente, uma inteligência coletiva que potencializa ideias, energia e resultados. A Bíblia confirma a força dessa união em Mateus 18, 19 e 20. Se dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso significa que quando você se cerca de pessoas alinhadas com seus objetivos, a energia se multiplica e a manifestação se acelera. O oposto também é verdade. Se você convive com pessoas negativas, incrédulas ou que vivem reclamando, sua própria vibração é contaminada, dificultando a atração do que você quer. Hill sabia que o ambiente mental é tão importante quanto a própria ação, porque as palavras e atitudes de quem está ao seu redor podem reforçar ou enfraquecer sua fé. Por isso, ele recomendava que você formasse um círculo de aliados. Pessoas que acreditam em você, que te desafiam a crescer e que te apoiam de forma construtiva. A Bíblia nos dá outro exemplo em Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, a qualidade das suas conexões define a qualidade dos seus pensamentos e, consequentemente, dos seus resultados. O Mastermind não é apenas sobre apoio emocional, mas também sobre compartilhamento de conhecimento, troca de experiências e abertura de portas. Muitas oportunidades chegam por meio de indicações e colaborações, algo que raramente acontece quando você tenta trilhar o caminho completamente sozinho. Um detalhe que Hill destaca é que o Mastermind também influencia o subconsciente coletivo. Quando você se conecta a um grupo com uma vibração elevada, seu próprio campo energético se ajusta a essa frequência e a lei da atração responde a esse novo padrão. É como se o universo dissesse: essa pessoa está pronta para um nível maior de bênçãos. Para aplicar isso, comece avaliando quem são as 5 pessoas com quem você mais convive. Porque, segundo estudos e observações de Hill, você tende a se tornar a média dessas pessoas. Pergunte-se: elas me inspiram ou me desmotivam? Elas fortalecem minha fé ou me fazem duvidar? Se perceber que seu círculo atual não te impulsiona, não significa que você precise cortar relações imediatamente, mas sim investir mais tempo em ambientes e comunidades que compartilhem seus valores e objetivos. A Bíblia também fala sobre a importância de escolher bem as companhias em 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso se aplica diretamente à lei da atração, porque más companhias corroem não só os costumes, mas também os pensamentos e a energia que você emite. No próximo passo, vamos unir todos esses elementos: desejo, fé, visualização, ação persistente e mastermind, em um sistema prático para que você viva a lei da atração de forma contínua, até que se torne um estilo de vida. Agora que você entende os pilares,
O desejo ardente, a fé inabalável, a visualização criativa, a ação persistente e o poder do mastermind. Chegou o momento de integrar tudo isso em um sistema que funcione diariamente até que se torne parte natural de quem você é. Napoleon Hill sempre deixou claro que o sucesso não é um evento isolado, mas o resultado de hábitos consistentes. E a Bíblia confirma que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. A colheita é inevitável quando a semeadura é constante. O primeiro passo é transformar cada princípio em prática diária. Comece o dia com clareza sobre o seu objetivo. Declare-o com fé e visualize-o já realizado. Sinta a gratidão antecipada, como se já tivesse recebido. Em seguida, execute pelo menos uma ação concreta que te aproxime do seu objetivo. Isso cria uma corrente de energia entre o mundo interno e o externo. Lembre-se de alimentar sua mente com palavras e imagens que fortaleçam sua fé, evitando tudo que gere dúvida ou medo. Isso inclui filtrar notícias, conversas e até conteúdos nas redes sociais que possam baixar sua vibração. Hill sabia que a mente funciona como um jardim. Se você não plantar flores, ervas daninhas crescerão sozinhas. Por isso, cuide do que entra diariamente no seu campo mental. Outro ponto essencial é manter a constância. Muitas pessoas até aplicam a lei da atração por alguns dias ou semanas, mas desistem quando os resultados não aparecem no tempo esperado. Isso é como parar de regar uma planta só porque ela ainda não deu frutos. A Bíblia nos lembra em Eclesiastes 3:1 que há um tempo para todo propósito debaixo do céu, e isso inclui o tempo certo para colher. Confiança no processo é tão importante quanto a ação em si. E nunca subestime o poder da gratidão. Hill defendia que agradecer antes de receber reforça no subconsciente a certeza da posse. E a Bíblia reforça esse princípio em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo, dai graças. Leia sua declaração de objetivos, visualize com emoção, agradeça e planeje a próxima ação. Envolva-se com pessoas que alimentem sua fé e que celebrem suas conquistas, mesmo as pequenas. Ao longo do dia, preste atenção às inspirações e oportunidades, porque muitas vezes a resposta que você pediu vem de forma sutil, através de uma conversa, um e-mail, uma ideia repentina. Agora, a responsabilidade está em suas mãos. Você conheceu os princípios, entendeu como aplicá-los e viu como eles têm respaldo tanto na ciência mental quanto nas escrituras. A pergunta que fica é: você vai apenas ouvir e esquecer ou vai colocar em prática hoje mesmo e mudar sua vida? Se a sua resposta for sim, eu vou agir agora, então comece ainda hoje o seu plano, porque cada dia que você adia é um dia a mais, vivendo longe da vida que você poderia estar desfrutando. E antes de encerrar, quero te convidar a compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Curta, comente aqui contando qual desses princípios você vai aplicar primeiro. E se inscreva para receber mais conteúdos que unem sabedoria prática e espiritual. Lembre-se, sua vida é o reflexo daquilo que você mantém no coração e na mente. Se você mudar o que está dentro, inevitavelmente mudará o que está fora.